Nesta semana completamos 1.000 inscritos. E para comemorar, nós vamos fazer este vídeo que tem a finalidade de bater um papo com vocês, até por questão de transparência aqui no canal, e apresentar aí as minhas razões do porquê que eu só coleciono techs. Mas também vamos falar do nosso sorteio dos 1.000 inscritos. Fique aí e vamos bater um papo sobre isso. Para começar, é preciso dizer aí que eu sempre fui um colecionador. Lá na década de 70, final da década de 70 e no início da década de 80, eu organizei o que podemos chamar de a minha primeira coleção, que eram os gibis. Depois daquilo, como vocês sabem, a enchente de 83 aqui na região consumiu todos os pertences da minha família, inclusive a minha coleção, e a partir daí eu não voltei aos gibis. Eu passei então a colecionar discos de vinil, na época do rock pesado, com o Rock in Rio de 1985. A partir do final da década de 80, eu iniciei uma coleção zoológica para fins científicos, mais especificamente uma coleção herpetológica, uma coleção de répteis e ainda mais especificamente de serpentes. Mantive essa coleção por longos anos, me desfiz dela em 2004, quando doei ela para a PUC de Porto Alegre, mas foi uma coleção particular muito importante, fruto de pesquisas científicas, não só para mim, mas para muitos pesquisadores do Brasil. E isso durou até 2004. Paralelamente a isso, eu também dei início à minha biblioteca. Essa biblioteca que vocês estão vendo aí tem cerca de 1.500 títulos. Eu também investi por alguns anos em coleção de militaria, artigos militares, mais voltados para o Exército Brasileiro e também mais voltados para a Segunda Guerra. Então, artigos de medalhas, de fardas, de equipamentos, isso eu mantive por alguns anos. Depois, finalmente, eu me mudei para um apartamento pequeno, mantendo apenas a minha biblioteca, e dei início, então, à coleção de techs. Então, em termos de colecionismo, eu sou um colecionador inveterado, né? Não consigo ficar sem colecionar. Mas existem dois fatores limitadores deste meu ímpeto, e esses fatores são tempo e espaço. Esses dois limitadores, eles norteiam aí tudo que eu penso, tudo que eu projeto em termos de colecionismo. Então, restringindo aqui no primeiro item, que é o tempo. Eu tenho muitas atividades, sempre fui muito envolvido com atividades na área cultural. Eu ministro palestras desde 1989. Iniciei com uma palestra chamada Prevenção de Acidentes com Animais Peçonhentos. Ministro essa palestra até hoje. E depois comecei a ministrar palestras com temas sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, valorização da vida, entre outros temas. Eu sou membro da Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Como membro de uma academia de letras, eu tenho uma obrigação de produzir. Então, eu estou sempre escrevendo artigos e livros. Inclusive, terminei esta semana, apresentei para a Secretaria de Cultura aqui da nossa cidade, apresentei o meu 6º livro. A academia também promove eventos culturais, intercâmbios. Então, isso leva a mais palestras. Nós temos as cerimônias públicas. Então, há muita atividade nessa área.
Eu também sou professor de karatê, leciono karatê há muitos anos, pratico karatê há cerca de 40 anos. E obrigatoriamente preciso estar treinando, assim como lecionando para os meus alunos. Colocando tudo isso no espaço-tempo que nos sobra, o tempo ele é completamente preenchido, né? E preenchido de coisas que me agradam. Então atendem a minha necessidade de entretenimento. E como vocês podem perceber, são coisas muito variadas, né? Então, observe que eu ainda mantenho o meu ritmo de leitura. Eu sou bastante disciplinado com relação à leitura de livros, procuro manter uma média anual de um livro por mês e não deixo que os quadrinhos ocupem esse espaço. Então, quando eu sento para ler textos, é apenas para relaxar e me divertir. O próprio canal, que também consome bastante tempo no meu cronograma, é diversão. Eu faço por diversão. Vocês podem observar que eu não tenho nenhum investimento acerca de busca de renda no canal. Não, para mim não é necessário. Isso não, longe de ser uma crítica a quem o faz, até porque o tanto de trabalho que um canal dá realmente justificaria uma recompensa pecuniária, mas esse não é o meu objetivo. O canal é diversão. Eu tenho uma proposta de colecionismo completista e abrangente, e isso faz com que o canal seja uma consequência dessa proposta de colecionismo. Então, quando eu me propus a colecionar techs, eu o fiz pela grande memória afetiva que o personagem me traz. Em se tratando de quadrinhos, a oferta do mercado hoje é impressionante. E ofertando bons produtos, né? O quadrinho hoje está produzido de uma forma muito bela, muito caprichada, fazendo com que realmente seja um produto de consumo bastante procurado. Por outro lado, os próprios formadores de conteúdos do YouTube colaboram para atender esse nicho, né? Se por um lado o consumo do quadrinho está mais nichado, por outro lado, esse nicho está melhor atendido, seja pelas informações que os formadores de conteúdos ofertam, e seja pela especialização que as grandes e pequenas editoras buscaram na produção desse material. Então há muita oferta e aí a possibilidade de se ter uma amplitude no consumo de gibis é fácil, é realmente fácil. Cabe a cada um entender o que lhe é melhor nesse aspecto, né? Eu vejo hoje uma diferença bem notória, que eu já expliquei aqui em vídeo, de colecionadores leitores e leitores colecionadores. Longe de querer criar aí um muro de divisão entre esses dois grupos, eu só os distingo para fins didáticos, né? Porque o consumo será bastante diferenciado. Então, eu sou um colecionador leitor, alguém que prioriza o colecionismo. Priorizar o colecionismo significa estudar a história editorial daquele produto. E é por isso que eu sou um colecionador completista e abrangente. Ou seja, a minha coleção hoje tem tudo que foi publicado de texto no Brasil. Eu só não posso repetir esse tudo porque eu ainda não completei a coleção Júnior. Mas vejam só, tirando o Júnior, tudo que foi produzido no Brasil eu tenho na coleção. Essa é uma coleção completista. Para um leitor colecionador, não faz sentido ter, por exemplo, ter aí a edição 50 anos do Tex em papel offset e em papel jornal. Não tem sentido, porque o objetivo dele é ler.
para o colecionador leitor faz todo o sentido, porque em offset é uma história editorial, em papel jornal é outra história editorial. Comparar as duas é estudar a história editorial do personagem. E é por isso que há tanta diferença entre esses dois tipos de colecionadores. O leitor colecionador, ele também não tem o compromisso, embora possa ter, é claro, mas ele geralmente não tem o compromisso de seriar a sua coleção. Para ele, a sequência, né? Por isso que eu falo que sou colecionador completista. As coleções completas para ele não tem obrigatoriedade alguma. Como ele quer ler, a sequência só interessa se mantém as histórias completas. De pular aqui e ali para ele é indiferente. Ele vai ter títulos diversos, de coleções diversas, e ainda pode renová-los, né? Por exemplo, em termos de espaço, se o espaço dele ficou pequeno, ele se desfaz daquilo que ele já não quer mais ler e adquire coisa nova, tendo sempre uma renovação. O colecionador, leitor, jamais faz isso, né? Ele vai ter aquela coleção completa, ele vai manter aquela coleção completa até o dia da sua partida. Então isso tudo gera consequência no consumo. Para as editoras, é preferível o leitor colecionador. Então, todo o esforço de divulgação da editora vai ser para consumir o produto e, claro, consumir amplamente. A editora, ela não vai focar, você deve colecionar isso e colecione isso e compre só disso, porque não é jogo para ela. Ela precisa vender. Então, um colecionador leitor, ele traz menos apelo para as editoras. Eu gasto mais com edições antigas, que já não estão mais sendo vendidas pelas editoras, do que com itens novos. O leitor colecionador, ele gasta muito mais com itens novos e não gasta com itens antigos, até porque ele tem uma preferência pelo novo, enquanto o colecionador leitor tem uma preferência pelo velho, porque por conta dessa questão da história editorial. Então são tipos de colecionismo completamente diferentes e que afetam o consumo do colecionismo. Eu teria outros personagens dos quais poderia colecionar? Claro, claro. Eu tenho memória afetiva com o Fantasma, por exemplo. Esses ônibus do Fantasma que revisitam o seu início editorial cairiam como uma luva para mim. Mas aí eu tenho o problema restritivo do espaço. E falando agora do espaço, o espaço é muito importante para um colecionador leitor, porque como eu falei, ele preserva o que compra, após ler, ele vai manter o que ele já leu na coleção. É assim com os meus livros e é assim com o Tex. Então, qualquer coisa que chegue vai disputar esse espaço, vai acrescer a esse espaço. Então, obviamente, eu tenho que pôr o pé no freio e segurar a onda. O leitor colecionador não tem problema com isso. Ele vai olhar a coleção, ver o que ele já faz tempo que ele não lê e não tem mais interesse, se desfaz, abre espaço, compra novas coisas. Então, para as editoras, esse é o colecionador ideal. Então, consequentemente, quando eu vim para este apartamento, eu me desfiz da minha coleção de militaria, né? Transferi muitos itens para museus, fui então impelido a me abster da coleção. Então essa é o que me motivou a assumir o colecionismo Tex e permanecer só com Tex. Memória afetiva pelo personagem, o meu ímpeto de colecionador e essa minha necessidade de transferir conhecimento, né, que acabou resultando neste canal. E por incrível que pareça, temos aí 1.000 inscritos. Eu confesso que eu não esperava chegar a essa marca, embora imaginasse que poderia acontecer.
Eu não pensei em fazer o canal para angariar inscritos. Seria tudo um processo natural, como parece que está sendo. A informação é boa, a informação é verdadeira, não tem por que não ser consumida. Como é um canal muito específico, só de um personagem, eu precisava fazer esse vídeo para explicar as minhas motivações e para que o próprio público entenda que se ele gosta de techs, este é um canal que lhe serve. E ele pode continuar aí tendo techs como apenas um dos seus inúmeros itens na sua coleção, sendo ele leitor colecionador ou colecionador leitor. Este não é um canal específico para colecionadores leitores. Esse é um canal de techs que fala com todo mundo que gosta do personagem, que goste muito ou que goste de uma ou outra aventura. Isso fica a cargo do consumidor. Pois bem, com 1000 inscritos, cabe agora eu retribuir fazendo um sorteio. E o meu caro amigo, o Carlos Ramalho, da gibiteria Texas Ranger, um dos grandes vendedores especialistas de Tex, ele se propôs a fornecer o material para este sorteio. E o material especial, eu já sei qual é o material, mas não vou falar aqui, vou esperar pela surpresa. Mas tenho que alertá-los que o correio está passando por uma crise. Eu estou com várias encomendas paradas. Entre elas está o material do meu amigo Carlos. Quando chegar, eu vou gravar um short apresentando o material para vocês. E deverá ser nesse short, da mesma forma que foi no sorteio passado, que os inscritos comentarão nele para participar do sorteio. Então isso acontecerá lá naquele short. Beleza? Então é isso, pessoal. Este foi o que eu tinha para comentar em agradecimento e em retorno para esses 1000 inscritos. Eu quero agradecer muito essa participação de vocês, a grande interação que nós temos no canal, porque isso é importante, né, para o canal. Lembre-se de deixar o like, que a gente assiste, até comenta e às vezes esquece de deixar o like, e o número de like não atende aos algoritmos do YouTube para fazer o sistema, né, entender que este vídeo está sendo apreciado e que pode ser remetido a outros interessados. Então, colabore com o canal se inscrevendo, dando like e deixando aí seu comentário. Por que? Eu gostaria que você me respondesse isso. Por que você gosta de Tex? Por que você está inscrito no canal Colecionismo Tex? Muito, muito obrigado por você estar aqui. Forte abraço!